Portanto, já estamos gravando. Então, vamos iniciar a nossa aula. Hoje iremos abordar as cartas de Paulo, né? Continuando a abordar as cartas de Paulo. Hoje, a primeira carta aqui é a carta de 2 Tessalonicenses. Nós vamos falar aqui, primeiramente, dessa carta, né? Segundo, pode ser segunda, né? Tessalonicenses, porque a gente fala segundo, no caso é segundo Crônicas, primeiro Crônicas. Já as cartas, a gente pode falar assim, primeira carta de Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, segunda carta aos Coríntios. Então, quando é as cartas, a gente pode falar segunda. Quando é os livros, a gente fala primeiro, né? Primeiro Tessalonicenses, ou melhor, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, e as cartas já é ao contrário. Pode-se falar assim primeira. Há essa dúvida aí que o pessoal sempre comete, né? Comete esse erro, melhor dizendo, em falar primeira Crônicas, aí fala segundo Coríntios. Ao contrário. Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso compartilhamento. A gente dá sequência aqui à nossa aula. Então, apareceu para vocês? Apareceu. Apareceu? Então vamos orar, agradecer ao nosso Deus por nos dar esse privilégio de estar estudando a palavra dele, né? Estudando aqui os livros, a Bíblia Sagrada, familiarizando, né, com esses livros. Deixa eu autorizar aqui alguém participar. Então vamos lá, para a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Pai amado, por essa rica oportunidade de estar estudando a tua palavra. Pai amado, que o Senhor venha cada vez mais nos instruir neste estudo, porque nós sabemos, Pai, quanto mais aprendermos sobre o que o Senhor nos revelou, melhor e mais bem-sucedidos nós seremos em nossas vidas. Mas, Pai, nos ensina também não somente ficar na teoria, e sim praticar o que nós estamos aprendendo. Porque quando a gente pratica, a gente coloca em uso na nossa vida e, com certeza, dará bons frutos. Nós seremos pessoas mais edificadas na tua palavra. Assim eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, na aula passada, nós falamos, já está lá no YouTube, tá? Essa aula, a aula passada. Nós falamos aqui sobre essas 3 cartas aqui, ó. Nós falamos de Filipenses, na aula passada, que é a carta da alegria. Falamos também sobre Colossenses, que é a carta mais cristológica, né? Que o apóstolo Paulo escreveu, porque ela foca muito a pessoa do Senhor Jesus. E falamos também de 1 Tessalonicenses, ou melhor, 1 Tessalonicenses. É uma carta escatológica do apóstolo Paulo, que fala muito do dia do Senhor, fala do arrebatamento e nos ensina aquela importante passagem que nos diz que nós, se na volta do Senhor Jesus, que estivermos vivos, nós não precederemos as pessoas que já morreram, né? Os nossos entes que já morreram. Nós não precederemos eles de maneira alguma. Eles não terão prejuízo nenhum já por terem partido.
eles serão ressuscitados primeiro, com o corpo glorificado, e também nós que estamos vivos teremos o nosso corpo transformado e encontraremos com o Senhor Jesus nos ares, né? Essa é a promessa que o apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus Cristo nos fez, né? Através do apóstolo Paulo. Então, hoje nós iremos falar sobre a segunda carta aos Tessalonicenses. Essa carta vem na mesma situação, né? Vem na mesma toada de primeira Tessalonicenses. Porque é também uma carta escatológica. Fala muita coisa a respeito do fim. E outra coisa também que fala sobre os falsos ensinamentos. Essa é uma tônica na maioria das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, essa questão do falsos ensinamentos, os falsos mestres, né? E o apóstolo Paulo, ele plantou essas igrejas, né? Muitas delas pessoalmente, mas muitas delas ele plantou pessoalmente. Deixa eu ver aqui. Um minutinho. Não está compartilhando aí não, né? Tá sim, pastor. Ah, tá. Tá. Eu que não consigo mais aqui. Peraí, eu vou ter que parar o compartilhamento, né? Vou ter que compartilhar de novo. Agora sim, agora eu estou vendo aqui novamente. Então é o seguinte, essa carta, ela combate, o apóstolo Paulo combate muito a questão dos falsos ensinamentos. E também fala sobre a segunda vinda de Jesus, né? Então é uma carta também no mesmo sistema de 1 Tessalonicenses. O nome da carta em grego, né, no idioma grego, lembrando uma coisa que nós já falamos várias vezes, que o Novo Testamento foi escrito em grego, totalmente em grego, porque o grego era a língua, né, da época, a língua oficial que se falava ali no Império Romano, ou melhor, a língua oficial não, né, a mais falada, né, do Império Romano, por causa dos gregos, né? Então, é a língua que era mais falada. E tinha também o aramaico, que era falado também na época de Jesus, tinha o hebraico, que era um pouco menos, e tinha o latim, que era a língua romana. Mas a língua que prevalecia era o grego, por causa da cultura grega. Então, pros Tessaloniqueis, B. Esse B aqui significa segundo, né? Segundo Tessalonicenses. Na escrita, o apóstolo Paulo estava em Corinto, e aí, então, portanto, essa não era uma carta da prisão, igual Filipenses, Efésios, Colossenses e a carta de Filemon. Essa carta foi anterior a esse momento que ele estava preso. Ele estava em Corinto, ali na sua terceira viagem missionária. Ou melhor, a sua segunda viagem missionária, que ele estava ali na região de Corinto, né? E o que aconteceu? Os membros da igreja de Tessalônica, estavam sendo confrontados com falsos ensinamentos. E isso estava causando dúvidas na cabeça deles, né? Então, eles estavam assim, sem saber para onde ir, porque tinha muitos falsos profetas ensinando coisas que não era verdade. E tinha também os judaizantes, né, que queriam contaminar
o povo de Tessalônica com as questões judaicas, né? E assim por diante. Então, o apóstolo Paulo escreveu para combater esses falsos ensinamentos. Eles diziam que o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho da mentira, né? Porque o evangelho que o apóstolo Paulo pregava era Cristo, o evangelho de Cristo, né? Igual ele falava, né? Nada mais propus saber entre vós do que Cristo e este crucificado. Então, a mensagem central do apóstolo era Cristo, e que não precisava de guardar os ritos judaicos, aquelas questões das festas, as questões da alimentação, da circuncisão, ou seja, dos ritos judaicos. Não é necessário guardar esses ritos. E eles acusavam o apóstolo Paulo de, primeiramente, eles falavam que ele não era um dos 12. Então já queriam desmerecer o apóstolo Paulo porque ele não fazia parte dos 12, os 12 apóstolos, né? E também porque ele pregava esse evangelho mais light, né? O evangelho da graça, segundo eles, né? Que era um evangelho que não precisava de guardar as leis. Então, para eles, era um evangelho mais light, mais adocicado. E não é verdade, porque o apóstolo Paulo pregava que a salvação era somente pela graça, mas, uma vez salvo pela graça, as boas obras Deus tinha preparado para nós, para sermos feitura delas, né? Então, ele dizia que, uma vez salvo pela graça, a evidência dessa salvação seria as obras. Seria as obras. Ia queimar no coração dos salvos, que foram salvos pela graça, a feitura dessas obras. E isso serviu para a igreja daquela época e serve também para a igreja em todos os tempos, inclusive a igreja contemporânea. Então, esse é um ensinamento que nós temos que obter, guardar no nosso coração. Se o crente foi realmente salvo pela graça, ele vai fazer as obras. Ele vai fazer as obras de justiça. Ele vai querer, vai queimar no coração do crente fazer a obra, né? Fazer a obra de justiça. Ele não vai conseguir ficar na situação parado, naquela paradeira, frente à grande bênção que ele recebeu, que é a salvação. Ele vai fazer a obra. Ele vai querer pregar, ele vai querer ensinar, ele vai querer, ou ela vai querer também, fazer as obras de justiça. Você vai ter prazer de ir à igreja, honrar e glorificar o nome do Senhor. Você vai se sentir bem na igreja. Não é que a igreja seja lugar para as pessoas se sentirem bem. A igreja é somente para isso, né? A igreja é um lugar para as pessoas se sentirem bem, mas também é um lugar onde as pessoas possam receber esses ensinamentos, e muitas das vezes ensinamentos que confrontam os nossos desejos, né? Então, é o lugar que você vai querer estar, uma vez salvo pela graça, tanto para receber ensinamentos, como também para fazer as obras de justiça, né? Então, eles estavam, né, querendo distorcer a palavra e mostrar que o apóstolo Paulo não tinha essa competência de estar falando em nome deles, né? E o apóstolo Paulo escreveu essa carta também por esse motivo. O ano que o apóstolo Paulo escreveu, veja que é um ano de 51 ou 52. Então, é uma das cartas mais antigas que o apóstolo Paulo escreveu, juntamente com a 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, também Gálatas, que provavelmente foram os primeiros escritos do apóstolo Paulo. Então, foi bem no início mesmo ali do ministério do apóstolo Paulo que ele
escreveu 2 Tessalonicenses. Ele escreveu pouco tempo depois da primeira, escreveu a primeira e depois escreveu a segunda, pouco tempo depois. E ele estava lá em Corinto, como já dissemos aqui, e depois essa carta foi entregue de Corinto, foi levada de Corinto, onde o apóstolo Paulo estava, para Tessalônica. E foi levada pelos esses dois homens aqui, ó, Timóteo, que era o filho na fé do apóstolo Paulo, e Silas, né, que foi também companheiro do apóstolo Paulo nessa viagem missionária. Veja que, inicialmente, o apóstolo Paulo ele tinha um companheiro que era o Barnabé. Aí eles estiveram na primeira viagem, ou melhor, na segunda viagem, eles se desentenderam, o Barnabé e Paulo se desentenderam, e Paulo foi para uma direção e Barnabé foi para outra, juntamente com Silas. E daí por diante passou a ser aquela pessoa que estava junto com Paulo, né? Na sua segunda e na sua terceira viagem missionária. Então aqui, a autoria foi do apóstolo Paulo, né? Essa carta é a autoria do apóstolo Paulo, e não há muita discussão a respeito. Os teóricos, os estudiosos, na sua maioria, aceitam que foi o apóstolo Paulo realmente que escreveu. O conteúdo da carta tem esses assuntos aqui, ó. Ele começa, né, como todas as suas cartas, né, a maioria delas, ele começa com ação de graças, dando ação de graças ao povo. E no capítulo 2, ele fala de um tema central aqui, que é a vinda do Senhor, que o Senhor virá realmente para buscar a sua igreja. A segunda vinda do Senhor, ele enfatiza bem aqui no capítulo 2. E aqui está a revelação do homem da iniquidade. Ele fala sobre a revelação do anticristo, né? Daquele que viria na grande tribulação. E, primeiramente, ele traria uma paz mundial. E posteriormente, depois de 3 anos e meio, ele traria com mão de ferro, ele dominaria o mundo, né, as pessoas, num governo único, com mão de ferro, e começaria uma grande perseguição, que foi chamada de Grande Tribulação, né? Há algumas linhas teológicas que nós não vamos entrar aqui nessa questão, mas já aqui nessa carta do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, segunda, ele fala desse homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade é o anticristo. Veja que ao longo da história teve anticristos. Teve alguns anticristos, né? Mas esse aqui é o anticristo. Ele é aquele que virá no final dos tempos para poder perseguir toda a humanidade. Nós tivemos alguns anticristos na história, durante a história da igreja, inclusive no período bíblico nós tivemos, né, alguns anticristos. Nós tivemos lá Antíoco IV Epifânio, que foi uma encarnação, né, do anticristo. Nós tivemos esse Antíoco Epifânio, ele destruiu o templo ele entrou no templo de Jerusalém, né, na época do período interbíblico, na época dos Macabeus. Ele entrou lá no templo de Jerusalém e sacrificou uma porca dentro do lugar santo, profanando o templo, né? E perseguiu lá os judeus, e até desencadeou a guerra dos Macabeus, uma guerra sangrenta que os Macabeus venceram, o povo judeu ficou liberto algum tempo, mas depois o Império Romano veio e dominou eles completamente. Então, essa foi um tipo, né, uma tipificação do anticristo, lá no período interbíblico, né,
do antigo quarto Epifânio. Tivemos também, já no ano 70 depois de Cristo, por aí, uma outra personificação do anticristo, que seria o general Tito Vespasiano. Ele também entrou no templo de Herodes o Grande, e profanou, ele entrou no templo e o templo foi destruído, né? Naquele cerco em Jerusalém, o templo foi destruído por esse Tito. O pai dele era Vespasiano, né? E depois o Tito tornou-se... O pai dele era Vespasiano, e nessa época era imperador. E Tito era um general. E, posteriormente, o próprio Tito se tornou imperador. E o que ele fez? Ele cercou Jerusalém e entrou lá no templo, né? E aí se cumpriu aquela profecia que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Por quê? Os soldados romanos, eles ficaram ali na situação de cerco muito tempo, e quando eles conseguiram vencer o bloqueio que o povo judeu fez, eles entraram com uma fúria muito grande, e eles colocaram fogo no templo. E aquele fogo, né, ele queimou lá as paredes de ouro. Lá o templo tinha muito ouro, né, nas suas paredes, em vários lugares, e queimou aquele ouro todo. O ouro se derreteu e entrou entre as pedras. E depois que parou, né, o incêndio, acabou com o incêndio, o que eles fizeram? Os soldados fizeram. Eles reviravam as pedras para tirar o ouro que entrou entre aquelas gretas, se cumprindo a profecia que Jesus tinha dito, que não ficaria pedra sobre pedra. Veja que há 35 anos atrás, né, aproximadamente, Jesus profetizou que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo de Jerusalém. Então, veja que a profecia foi cumprida nessa questão aqui da invasão do Império Romano lá no templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Né? Então, destruiu tudo. E hoje, lá em Jerusalém, sobrou do templo apenas um pedaço, lá uma parte do muro, que é até chamado hoje de Muro das Lamentações, onde que os judeus vão lá e eles ficam lá fazendo as suas preces ali, naquele muro que sobrou, aquele pedaço do templo, né, que sobrou. Eles ficam lá encostando a cabeça no muro e fazendo as suas preces, e colocam em bilhetes, né, bilhetes entre aquelas gretas do muro, pedindo que o Deus, né, Yahvé, possa protegê-los, né? Lembrando que os judeus ortodoxos, eles não acreditam em Jesus. Não acreditam em Jesus, eles não acreditam no Novo Testamento, e eles, sim, eles não aceitam de maneira alguma que Jesus é o Filho de Deus. Veja que Jesus era um judeu, mas Jesus veio para os seus, né? E os seus o rejeitaram, e eles rejeitam até hoje esse Cristo. Alguém aqui, parece que foi o César que me perguntou se eu achava que a volta de Israel como nação em 1948 fazia parte das profecias, né, bíblicas a respeito da restauração de Israel. Eu até não lembro bem qual foi a resposta que eu dei, mas eu até pensei o seguinte, né, baseado em estudos e tudo, que no Antigo Testamento, como que era feito a questão que os profetas pregavam? Os profetas pregavam, primeiramente, o povo pecava, o profeta alertava o povo não ouvia os profetas, Deus vinha com juízo,
povo se arrependia e Deus vinha com a restauração. O que eu entendo, e muitos estudiosos também entendem dessa forma, é que nessa situação de 1948, não houve o arrependimento do povo de Israel. Não houve. O juízo veio porque em 70, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. No ano 135, teve uma outra reforma com um líder chamado Bar Kokhba, e eles foram expulsos definitivamente lá da região lá de Canaã, onde que muitos falam que é da Palestina. Eles foram expulsos definitivamente, os judeus foram espalhados pelo mundo. Mas para ver essa restauração, eles teriam que se arrepender. E eles não arrependeram. Eles ainda continuam na sua mesma fixação, dizendo que Jesus não é o Filho de Deus. Então não houve arrependimento. Então, para que haja a restauração, tinha que haver o arrependimento. O padrão bíblico é esse. A restauração vinha com o arrependimento. A promessa de Deus era essa: restaurar depois que o povo se arrependia. E aconteceu isso várias vezes. Várias vezes. O povo se arrependeu, Deus vinha e restaurava o povo. Nesse caso aí, o povo de Israel, o povo judeu, continua ainda incrédulo, né? Continua com o coração duro e não aceita o Messias como o Senhor Jesus como Messias Salvador. Eles ainda estão esperando esse Messias vir. Né? Esse Messias que virá aqui no dia da vinda do Senhor. Só que eles terão uma surpresa. Porque no dia que o Messias aguardado deles, judeus, vier, eles vão ter a certeza que aquele Messias, aquele Jesus que viveu há 2000 anos atrás, né, no início lá da igreja, que viveu ali, é o mesmo. Eles terão assim, e eles iriam se arrepender em massa, como está descrito lá no livro sagrado, né? Na Bíblia Sagrada. Então, eu tenho esse pensamento, né? Outras pessoas pensam diferente, e eu respeito muito, mas eu tenho esse pensamento, e muitos também teólogos têm esse pensamento, porque não houve o arrependimento. Então, se não há arrependimento, não houve a restauração definitiva. E essa restauração, o que pode haver posteriormente, que eles vão se arrepender, vão crer que Jesus é o Cristo, é o Senhor, aí eles irão se arrepender. Mas por enquanto não. Por enquanto não há esse arrependimento, então eu entendo que essa vinda deles novamente para a Terra Prometida não é o cumprimento de uma profecia. Né? Então, eu tenho esse entendimento. E, por fim, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele faz a saudação final. Também que é uma prática do apóstolo Paulo, né? Ele abrir suas cartas com ação de graças e depois encerrar com uma saudação final. Então, aquela bênção apostólica que a gente fala no final do culto, no final das reuniões, tudo, ela vem nessas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Ela vem com essas cartas que falam dando essa saudação, né? E muitas vezes também vem acompanhada de uma doxologia, que é um cântico, né, com adoração. Então, a carta possui 3 capítulos. Vamos falar aqui agora da relação de 2 Tessalonicenses e o Antigo Testamento. Existe uma relação direta a respeito do homem e da iniquidade. O próprio Senhor Jesus falou, né? O filho da perdição, o homem da iniquidade,
no qual falou o profeta Daniel, né? Tudo é a personificação do anticristo, que virá mesmo, o anticristo virá no final, no final dos tempos, na grande tribulação. Então, a gente percebe que o inimigo, né, o nosso adversário, ele é um imitador, ele quer imitar tudo. Né? Veja que teve vários ungidos. Lá no Antigo Testamento, teve os ungidos, né? Mas teve o ungido, que foi o Senhor Jesus. E aqui também teve vários homens da iniquidade, anticristos, né? Vários ali, tal, mas teve o anticristo, que será, vai ter, né, o anticristo, que será esse que virá no final dos tempos, na grande tribulação. Aqui a citação aqui de segunda Tessalonicenses e também de Daniel 7, 25, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem primeiro venha a apostasia. Aqui é uma palavra importante para nós, e o Senhor Jesus fala, né, que o apóstolo Paulo fala que não virá o fim sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, seja revelado o anticristo, que também é um outro adjetivo aqui para ele, filho da perdição. Deixa eu autorizar aqui. Tá, só um minuto, deixa eu voltar lá. Tá aparecendo aí? Não, tá aparecendo não, pastor. Não, tá. Tá, deixa eu compartilhar aqui na cabeça. E agora? Agora sim. Então tá. Então aqui, o filho da perdição, o adjetivo do iníquo, né? Do desolador, né? E ele virá, veja bem, esse iníquo, o anticristo, ele virá e no qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que é objeto de culto. Então, ele virá, se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele chamará para si a autoridade de Deus, né? Ostentando tudo. Ele será o filho da perdição, vai se opor contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, ao ponto de assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Isso aqui está lá em Tessalonicenses 2, 3 e 4. Aqui, irmãos, há eu tenho que explicar para os irmãos que na escatologia há duas correntes que entendem esse santuário aqui de formas diferentes. Uma, que é a dispensacionalista, eles entendem que esse santuário aqui é o reino, né? É o templo de Israel que será restaurado, né? Que ainda será restaurado, que será reconstruído, será restaurado, e o anticristo sentará nesse templo de Israel restaurado. Essa é uma corrente. E a outra corrente, que é mais a corrente tradicional, ela entende que esse santuário de Deus aqui é a igreja, que ficará aqui na terra durante a grande tribulação. E porque eles são pós-tribulacionistas.
eles acreditam que a igreja irá passar pela grande tribulação. Esses que entendem que o santuário de Deus é o templo reconstruído em Jerusalém são os pré-tribulacionistas. Então, que dizem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Isso são linhas escatológicas, né? Tem as duas correntes. Eu tenho que falar para os irmãos que existem essas duas correntes. Tanto a dispensacionalistas quanto a tradicional, que a dispensacionalistas acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e que a maioria das igrejas no Brasil pensa dessa forma, que a igreja não irá passar pela grande tribulação, e os pós-tribulacionistas, que são os menos, né, são em número muito menor, entendem que a igreja irá passar pela grande tribulação. Que são as igrejas tradicionais, né, as igrejas mais antigas. Esse pré-tribulacionismo, ele começou há mais ou menos 150 anos atrás. Então, é muito recente esse entendimento dos pré-tribulacionistas. É muito recente, 150 anos atrás. Antes, não havia esse entendimento. E o entendimento que havia era que a igreja iria passar pela grande tribulação. Que veio lá dos pais da igreja, veio lá da igreja primitiva, da igreja medieval, da reforma protestante, ali naqueles avivamentos. Não havia esse entendimento da pré-tribulacionista, que a igreja não iria passar pela grande tribulação. E há 150 anos atrás começaram, através do ensino daquela Bíblia de Scofield, né, a Bíblia de estudo de Scofield, começaram a ter esse entendimento. E no Brasil é o que predomina hoje, esse entendimento de que a igreja não passará pela grande tribulação, porque ela será recolhida antes. Jesus virá, então, em duas fases. Uma fase secreta, recolherá a igreja, né, arrebatará a igreja, e depois ele virá, no final da grande tribulação, já na fase que todos olho verá, né? Isso é a visão pré-tribulacionista dispensacionalista. Então, é só para os irmãos entenderem que existem essas duas vertentes, né? Existe uma outra vertente também, que é o pós-milenismo, mas isso aí a gente vai falar em momento oportuno. Então, proferirá palavras contra o Altíssimo. Veja aqui já não é mais segunda Tessalonicenses, e sim Daniel 7, 25. Veja que é um texto muito parecido aqui, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui, essa questão aqui, é isso que dá a se entender, né, que alguns entendem que a igreja estará aqui na grande tribulação. Porque esses santos aqui, quem seria esses santos? Quem seria? Esses santos que o iníquo irá mudar os tempos da lei, né? E os santos serão entregues na mão dele. Quem seriam esses santos? Os dispensacionalistas dizem que esses santos é o judeu. E os mais históricos, né, tradicionais, dizem que esses santos aqui é a própria igreja. Aí fica aí essa discussão. Cada um olha e vê da maneira que acha conveniente para eles, né? Então, aqui. Aí Daniel 7,5 fala, né? Esse por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, se for assim fazer uma conta matemática, daria os 7 anos da grande tribulação. Né? Daria os 7 anos da grande tribulação, porque
fala assim, por um tempo, um ano, 2 tempos mais 2 anos, e metade de um tempo, metade de um tempo seria essa aqui, ó. Vamos voltar aqui para a gente entender aqui, ó. Um tempo seria um ano, né? 2 tempos seria 2 anos. Um tempo mais 2 tempos, 3 anos. E a metade de um tempo. Metade de um tempo é metade de um ano, que seria 3. Então, no total aqui seria 3 anos e meio. Né? 3 anos e meio. Ou 700 e alguns dias, que daria 3 anos e meio também. Outra passagem fala isso. Esses 3 anos e meio é o momento em que o anticristo irá se mostrar na sua pior forma, né? Na forma mais perversa. Porque 3 anos e meio, ele vai se mostrar como um líder político, irá resolver os problemas do mundo, né? O problema mundial, que vai ser um governo único, um governo mundial único. 3 anos e meio seria tranquilo. Mas quando passar esses 3 anos e meio, começaria um tempo, 2 tempos, 3 anos, e metade de um tempo, que é metade de um ano. 3 anos e meio de muito sofrimento, de muita luta, de muito sofrimento e muita perseguição. Então, aqui, então, juntando com os outros 3 anos, que ele se mostrou um bom governante, daria os 7 anos e completaria as 70 semanas de Daniel, no qual o próprio Daniel profetizou que estaria faltando, né? Então, há outros tipos de visão a respeito dessa contagem, mas aqui é só para vocês entenderem, né, como seria um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos, com mais um ano, 3, e metade de um ano, que seria meio. Então, 3 anos e meio. Com mais 3 anos e meio, 7 anos de grande tribulação. Há também outras maneiras de fazer essa conta, né? E o próprio texto bíblico fala de outras maneiras dessa conta, né? 72 semanas, né? E outras coisas mais. 72 semanas de anos, né? Igual a 70 semanas de Daniel, segundo lá os dispensacionalistas, é a seguinte forma. Começou lá depois que o reino foi reconstruído, o tempo foi reconstruído, né? Aí contou 2 semanas de anos, depois mais 7 semanas de anos, e depois o restante, que daria 69 semanas. Mais 2 semanas de anos, depois da reconstrução do templo. Mais 7 semanas, 9. Depois, isso tem lá no texto de Daniel, tá? Depois, mais 60 semanas, que daria 69. Estaria faltando uma semana. E essa semana seria cumprida nos 7 anos da grande tribulação. E essas semanas de anos são 7. São semanas de anos, não são semanas comuns, não. São semanas de anos. Que fecharia com 70, né? Com a 70ª semana, que seria a semana da grande tribulação, no qual aconteceria tudo isso. Nós vamos esmiuçar esse estudo, se Deus quiser, quando a gente estiver estudando escatologia. Aqui eu só estou citando aqui para não ficar no ar, né? Vocês podem me perguntar o que significa um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, né? Para não ficar no ar. Mas nós vamos estudar bem esmiuçado quando a gente estiver falando de escatologia, né? Que será uma disciplina todinha a respeito dos fins dos tempos, né? Escatologia significa escaton, significa fim, últimos, né? E logia significa estudo. Então, escaton, últimos, e logia, estudo, escatologia. Então, nessa carta,
é revelado o homem da iniquidade, o que está relacionado com o futuro escatológico. Então, esse homem da iniquidade, o homem da iniquidade, não é um homem, esse anticristo já teve várias personificações. Uns até afirmam, né, que esse anticristo teve mais anticristos. Por exemplo, alguns dizem que Adolf Hitler foi um anticristo. Teve algumas pessoas lá da igreja medieval também, que muitos falavam que, devido às suas ruindades, à sua perversidade, também era anticristo. Lá na época dos pais da igreja, tinha também algumas pessoas que dizem que eles eram um tipo de anticristo, mas o que nós estamos falando aqui é o anticristo, aquele que virá no final, né? No final no início da grande tribulação. E muitas pessoas fazem essa relação, né? Que vai ser quem? Vai ser o presidente de tal país? Vai ser tal? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Já está no nosso meio? Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é o seguinte: aqui ó, igual ali aqui, ó. Vou ver se eu acho aqui para vocês. Sem que primeiro venha a apostasia. Preste bem atenção nessa palavra aqui. Essa apostasia aqui, irmãos, essa apostasia, ela significa as pessoas negarem a sua fé. Essa apostasia é para a igreja. Porque o ímpio, ele não tem apostasia. O ímpio, ele já é incrédulo já. Apostasia é uma pessoa que segundo aqui essa palavra, que está na igreja, que pode ser que em algum momento ela creu, mas ela abandonou tudo. É uma apóstata. Né? Então, quando a igreja do Senhor, veja bem, nós temos dois tipos de igreja. Nós temos a igreja local, que é essa reunião dos irmãos aí na igreja, tem pessoas. Nós temos a igreja espiritual. A igreja espiritual, ela é composta dos salvos. E a igreja local, ela tem pessoas que são salvas e também nesse meio tem pessoas que também não são salvas. Lembra bem daquela parábola do joio e do trigo. A igreja espiritual, ela é salva porque já passou pelo novo nascimento. A igreja espiritual, os salvos, né? Em todas as épocas, os salvos que já morreram, os salvos que ainda virão ainda, que nascerão. Essa é a igreja que tem os seus membros da igreja espiritual, os nomes deles estão escritos no livro da vida. A igreja local é composta desses dois tipos de pessoas, do joio e do trigo, de pessoas que são salvas e pessoas não salvas. Tudo no mesmo ambiente. Então, essa apostasia será o momento em que a igreja, essa igreja local, ela se apostatará da sua fé e irão dar ouvidos a doutrinas de demônios. E então virá o fim. Então, há duas situações importantes para nós analisar e para saber como é a proximidade da vinda de Cristo. Primeiramente, a apostasia. Quando houver apostasia, porque a vinda de Cristo já está iminente, está perto. Outra coisa, vai aparecer o homem da iniquidade. E uma coisa também, antes do aparecimento do homem da iniquidade, virá o evangelho será pregado em toda a terra. Então, veja bem, apostasia, o próprio Jesus disse que a pregação do evangelho em toda a terra, então virá o fim.
O apóstolo Paulo fala, primeiro vem não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, o evangelho sendo pregado em toda a terra, e a apostasia, e o aparecimento do homem da iniquidade, do filho da perdição. Aí, o relógio de Deus estará, né, próximo da vinda do filho, né, do filho do homem, né, do filho de Deus voltar. Então, a apostasia a gente vê aí claramente, irmãos, as igrejas apostatando da fé. Dói no coração da gente quando a gente observa isso. As igrejas aí só querendo pregar prosperidade. Parece que o carro-chefe da igreja, o propósito da igreja é pregar prosperidade, onde pregadores eles não abrem a palavra para pregar a palavra, não expõem a palavra, pregam outras coisas. Veja bem, essa teologia do coaching está entrando dentro das igrejas, e essas teologias elas não pregam Jesus, como o apóstolo Paulo pregava, né? Eu prego Cristo e esse crucificado. Cristo é o centro da pregação. E não acontece isso nessas igrejas. As igrejas estão apostatando. A gente pode observar ao nosso redor as igrejas se apostatando da fé, dando ouvido a fábulas, dando ouvido a doutrinas de demônios. A gente vê aí essas doutrinas que estão entrando aí, doutrina da prosperidade, teologia da prosperidade, vários outros tipos de teologia, em que coloca o homem no centro da pregação, tira Cristo do centro da pregação e coloca o homem. Isso é uma forma de apostatar da fé, é apostasia. Isso está claro aí no nosso meio, no nosso redor, né? E o evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Só falta aparecer, firmar aqui o homem da iniquidade. E é por isso que a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, o remanescente fiel, ele tem que estar com a antena ligada. Porque as pessoas que estão aí na igreja, aí, correndo atrás dessas doutrinas, elas não estão ligadas, elas não estão de antena ligadas no que está acontecendo. Tem um filósofo, tem um teórico, né? Ou melhor, um teólogo, foi muito importante no século passado, chamado Karl Barth. Ele fala o seguinte: nós temos que ficar antenados em tudo que acontece. Nós temos que andar com a Bíblia na mão e um jornal na outra. Por quê? Você lê a Bíblia e você lê o jornal. Você lê a Bíblia e vê o que está acontecendo nessas notícias. Então você tem que ser aquela pessoa antenada em tudo que está acontecendo. Ao contrário dessas pessoas que ficam ali só buscando coisas terrenas. Isso é uma tônica dentro das igrejas, as pessoas buscando coisas terrenas, coisas materiais, coisas tangíveis, esquecendo do mais importante. Quando você prega um evangelho da graça, um evangelho da salvação, um evangelho do perdão de pecados, que Cristo ele nos perdoou, e por isso nós temos que negar a si mesmo, pegar a cruz e seguir Ele, seguir Cristo. Se você começar a pregar, aquelas pessoas que irão ficar ouvindo a tua palavra são os remanescentes fiéis, são a verdadeira igreja. Porque as outras pessoas irão correr atrás dessas teologias que estão aí. Essas teologias que estão aí se mostrando que muitas vezes é bem-vinda, né? É palatável, né? Faz bem aos ouvidos, massageia o ego dessas pessoas que estão ouvindo, mas não é o verdadeiro evangelho. O evangelho de Cristo, o evangelho da salvação. E isto é uma forma de apostasia. Nós estamos vendo isso. Então, apostasia, o evangelho pregado no mundo inteiro e o aparecimento a revelação do homem da iniquidade. Bom, deixa eu ver quantas horas aqui. Falta meia hora aqui para nós.
Hebreus, essa é a única carta do Novo Testamento que não tem não tem assim, uma autoria definida. Todas as outras têm autorias, todas as outras cartas têm autorias definidas, umas questionáveis se é realmente aquela pessoa que escreveu ou não, mas tem um nome lá. E Hebreus não. Hebreus não tem nenhum. O autor aqui, ele não revela a sua identidade na carta. Muitos entendem que poderia ser Clemente de Roma, que foi uma pessoa que viveu aqui na era da patrística, né? Que viveu também no meio dos apóstolos um certo tempo, muito jovem ainda. Várias pessoas aqui, algumas outras pessoas, os estudiosos reivindicam, né? O apóstolo Paulo é um deles. Muitos dizem que é o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus. Uns chegam até a afirmar que é o apóstolo Paulo. Mas isso aí é uma questão de especulação. Nós vamos saber mesmo quando a gente chegar lá na glória. Aí vai nos revelado, quem é o autor de Hebreus? É fulano. Mas antes disso, a gente é só especulação. E qual que é o tema central dessa carta aos Hebreus? Primeiramente, é afirmar que Jesus é superior a tudo. Jesus é superior. Jesus é superior ao sacerdócio levítico. Jesus é superior a Josué. Jesus é superior a Moisés. Jesus é o representante da nova aliança, que é superior à antiga aliança. Ou seja, é demonstrar que Jesus é superior a todas as outras coisas. Mas por que o autor aos Hebreus queria expressar essa superioridade de Jesus? Por quê? O povo que foi destinado a essa carta, os Hebreus, né, são os judeus convertidos ao cristianismo, eles estavam sendo perseguidos e eles estavam assim inclinados a voltar para o judaísmo, porque estava pesado demais o fardo. Eles estavam sendo perseguidos e eles não estavam aguentando mais esse tipo de perseguição. Era uma perseguição muito difícil, muito ferrenha mesmo. Os próprios judeus perseguiam os seus patrícios, né? Os próprios judaizantes estavam perseguindo seus patrícios e também algumas porções lá do Império Romano também perseguiam. Então eles estavam querendo voltar para o judaísmo para ficar livre dessa perseguição. Esse é o segundo tônica mais importante. É mostrar que Jesus é superior a todas as outras coisas e que os hebreus, deveriam ficar firmes na fé, porque Jesus é melhor que tudo que eles já conheceram. Né? Então, diante da perseguição que os judeus cristãos estavam sendo submetidos pelos judaizantes, o escritor da carta alerta aos irmãos a respeito de que os velhos rituais, veja bem aqui, os velhos rituais do judaísmo não eram mais necessários. Então, mais uma vez, não precisava mais de guardar o sábado, não precisava mais de guardar lá o cardápio, né, a dieta dos judeus, não precisava de circuncidar os seus filhos. Isso era desnecessário, porque isso tudo eram sombras daquele que haveria de vir. E aquele que haveria de vir é o próprio Jesus. Então, isso era sombras, apontava para Jesus. Jesus veio,
não precisava mais da sombra, porque ele já estava pessoalmente. Ele veio pessoalmente. Não precisava mais das sombras. Então é isso. E esse escritor que estava querendo inculcar nos cristãos, nos judeus cristãos, que não era bom voltar mais para os rudimentos, para o passado, né? Para os rudimentos do judaísmo, sendo que eles tinham uma coisa que era muito melhor, que era o próprio Cristo, que era a própria salvação pela graça. Seria um retrocesso. E essa carta aos Hebreus era toda baseada nisso. Jesus é superior e o povo judeu não de maneira nenhuma deveria voltar para o judaísmo, porque estariam voltando para os rudimentos dos judeus, que é menos, né? Que é menor do que Cristo, que era o grande, né? O grande eu sou é o próprio Jesus Cristo. Então, ela foi escrita antes do ano 70, então foi escrita antes da queda de Jerusalém, da destruição do templo, né? Porque se tivesse ocorrido a destruição do templo antes, o autor narraria essa destruição. A autoria do livro é anônima, então, pelo fato dessa autoria ser anônima, essa carta aos Hebreus, ela demorou muito para entrar no cano sagrado. O cano sagrado é os 27 livros do Novo Testamento. Demorou muito para entrar lá no cano sagrado. E, então, é anônima, né? Aqui tem algumas pessoas que poderiam ser o autor da carta, né? Como eu já disse, né? Especula-se, né? O apóstolo Paulo, Barnabé, companheiro de Paulo, né? Clemente de Roma, Lucas, o médico amado, né? Lucas. Mas a melhor opção é que essa carta seja anônima. Seja anônima mesmo. Realmente seja uma carta anônima, que não houve necessidade de colocar, né, quem escreveu. Mas uma coisa nós temos que entender: quem escreveu conhecia muito o judaísmo, né? Conhecia muito o Antigo Testamento, sabia muitas coisas a respeito do Antigo Testamento, porque ele faz muitas comparações da nova aliança com a antiga aliança. O tema central, então, como eu já disse, é a superioridade de Cristo sobre vários aspectos. Cristo é melhor. Serve para nós hoje, irmãos. Cristo é melhor. Não vamos querer voltar para onde que nós viemos. Lá daquele lamaçal que nós viemos, do mundo perdido nós estávamos, né? Nós conhecemos a Cristo, sabemos que Ele é melhor do que tudo isso. Aqui fala, né? Capítulo 1. Cristo é superior aos anjos. Outrora, Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, aos pais pelos profetas. Hoje, Ele nos fala através de Cristo. Então, a revelação de Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, aos pais pelos profetas. Isso está lá no Antigo Testamento. Hoje, Ele nos fala através de Cristo. Que Cristo, Ele é o Verbo encarnado. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, Cristo. Ele é o Verbo que se fez carne. Então, o Pai, se revela através de Cristo. Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Quem quiser olhar para ver Deus, olhe primeiramente para Cristo. E aqui fala também, capítulo 3, Cristo é superior a Moisés. Moisés é o representante da lei. Cristo é o representante da graça.
Cristo é aquele que veio para nos salvar. A lei de Moisés, ela é muito boa, ela é perfeita. Mas a lei de Moisés, ela não nos salva. A lei de Moisés, ela aponta os nossos erros em direção àquele que pode resolver o nosso problema. Ele aponta para Jesus. O fim da lei é Cristo. Então, as pessoas que tentam cumprir a lei, elas não conseguem. E se você tropeçar em um ponto da lei, como diz o apóstolo Tiago, você pecou em toda a lei. Você pecou em toda a lei. Mas tem alguém que pode nos salvar desse pecado, dessa lei, que é o próprio Jesus Cristo. A salvação pela graça. O apóstolo Paulo, certo, em sua carta, que ele fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará um pouco dessa minha morte? Romanos, capítulo 7. Já em Romanos, segmento dessa passagem, Romanos capítulo 8, diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Miserável homem que sou, o apóstolo Paulo fala, quem me salvará do corpo da minha morte? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Jesus é o fim da lei. Aquele homem que vivia, ele fazia o que ele queria, o certo ele não fazia. Ele não conseguia fazer o certo, mas o errado ele fazia. Quem me livrará do corpo dessa minha morte? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é um alento para todos nós. Porque se dependesse da nossa carne, dos nossos desejos, nós também seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas existe aquele que pode nos salvar, o Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que está nele não há nenhuma condenação. Ele já nos salvou da culpa do pecado. Ele foi cravado ali naquela cruz, nos livrando da culpa do pecado. E nenhuma condenação há mais para nós. Isso é uma alegria muito grande, uma bênção muito grande, porque nós que temos Cristo, estamos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem por obras, para que ninguém se glorie. Então veja que coisa maravilhosa a gente estar na presença do Senhor. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico, que fala também do sacerdócio de Cristo. Cristo, ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, ele era tido como um rei de Salém, um homem sem genealogia. Abraão, depois que ele venceu a guerra, ele teve a guerra dos 5 reis contra os 4 reis, e a vitória dos reis da Babilônia, e eles levaram cativo Ló, lá em Gênesis. E chegou ao ouvido de Abraão, chegou ao ouvido de Abraão que Ló foi levado cativo. Abraão foi lá e venceu aqueles 4 reis e trouxe novamente Jó com todos os seus bens. E Melquisedeque saiu lá, que era o rei de Salém, que também era Jerusalém, que chamava também Deus de rei de justiça. Ele veio juntamente com... Ele veio e levou água, levou vinho e pão para Abraão depois da sua vitória. E Abraão lhe deu dízimo. O Senhor Jesus é o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito antes da lei, Moisés já deu o dízimo. Ou melhor,
Abraão já deu dízimo ao rei, ao de Salém, o sacerdote, e que ele era o rei e também era sacerdote. Aí a gente pensa que muitas pessoas falam contra o dízimo, e eu não tenho esse mesmo entendimento, porque o dízimo é antes da lei. A lei, o dízimo, a lei de Moisés, o dízimo era para os levitas, para os levitas, né, para sustentar o templo. Mas aqui tem uma passagem que fala de Abraão pagando o dízimo a Melquisedeque. E Cristo é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico. Aqui também fala dos ritos e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos. O que era feito lá no tabernáculo, no templo, era imperfeito. Era a matança de bodes, de carneiros, o sangue derramado ali dos bodes, era o bode, o cordeiro, era morto ali no altar de sacrifício. O sangue desse cordeiro era levado lá no Santo dos Santos e era aspergido sobre a Arca da Aliança para que fosse perdoado os pecados de toda a nação. Um outro bode era lançado no deserto para ficar vagando no deserto, levando o pecado pelos povos, né? O Azazel, para Azazel, levando o pecado do povo. E veja que interessante, né? Enquanto um outro era morto e o sangue aspergido lá no Santo dos Santos, o outro era lançado no deserto, para ficar vagando lá no deserto, para levar nossos pecados. Todos esses eram tipo de Cristo, mas eram imperfeitos. Porque o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote, quando ele entrava lá no Santo dos Santos, ele tinha que oferecer sacrifício pela nação e por si mesmo. Jesus Cristo, ele entrou lá no Gálgota, lá no Monte Calvário, lá na cruz. Ele foi o sumo sacerdote e ele também era o sacrifício. E ele, nesse seu sacrifício, foi de uma vez por todas o sacrifício perfeito. Nunca mais precisou de sangue ser derramado para a salvação de pecados. A palavra do Senhor diz que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas depois de Cristo, ele veio e derramou seu sangue, os pecados daquele que crê estão perdoados. Estão perdoados. O sacrifício de Cristo ele não se repete. Ele é perfeito e eficaz. Foi de uma vez por todas. O sangue que ele derramou ali na cruz foi de uma vez por todas e não se repete mais. Não há outra forma, outro sacrifício. O sangue já foi derramado e nossos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. Todo ano o sacerdote tinha que ir lá sacrificar. Todo dia era sacrificado um bode de manhã e um à noite, para vários tipos de pecados. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos para oferecer pecados para toda a nação. Era uma matança. Era um derramamento de sangue intenso, todos os dias. Mas hoje não precisa mais, porque Cristo já derramou o seu sangue. Lá no capítulo 11 fala dos heróis da fé. São vários heróis da fé, são narrados ali no capítulo 11, e serve também de exemplo para todos nós, que foram grandes homens lá do Antigo Testamento, que foram considerados os heróis da fé. Homens comuns, eles não eram super-homens, eram homens comuns, igual nós. Só que eles tiveram a fé
inabalável. E, se necessário fosse, alguns deles até morreram por essa fé. Homens de fé também teve na história da igreja, ou melhor, até mesmo na igreja do primeiro século, muitos, os apóstolos morreram, foram testemunhas de Cristo e morreram por isso. Morreram todos eles martirizados, com exceção de João. Na história da igreja, muitos pais da igreja também foram martirizados. Homens e mulheres, tanto no período da igreja, do primeiro século, como do segundo, terceiro, quarto século, foram extremamente perseguidos. Os coliseus lá, o Coliseu de Roma lá, era um local onde tinha festas, em que as feras iam lá e comia famílias inteiras. E eles morriam por amor a Cristo. Houve pais da igreja que morreu, que quis, de qualquer forma, ser martirizado por amor a Cristo. Porque ele queria ser testemunha de Cristo. E isso ocorreu em toda a história da igreja. Até hoje, ocorrem muitas pessoas que morrem por amor a Cristo, que são martirizadas, que são mortas, regimes totalitaristas que vai e matam os cristãos. Até hoje ocorre isso em várias partes do mundo. Então, pessoas estão morrendo ainda por essa verdade, que é Cristo, né? Que um dia ele disse, né? Uma passagem ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. E as pessoas entenderam e morreram por Cristo. E Cristo ele morreu por nós. Cristo morreu por nós. Então nós somos imitadores de Cristo. Temos que ter uma vida diante de Deus perfeita. Buscar a perfeição. É claro que nós somos pecadores, mas uma coisa nós temos que buscar. Nós temos que buscar essa perfeição. Hebreus possui 13 capítulos. A relação de Hebreus e o Antigo Testamento. O capítulo 3 de Hebreus exorta a termos um coração quebrantado e contrito. Hebreus 3, 15 a 19, diz assim: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, os quais que, tendo ouvido, se rebelaram, foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés. Aqui está falando da dureza de coração do povo hebreu, quando eles saíram lá do Egito. Vê que eles murmuravam demais. Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés, contra quem se indignou por 40 anos? Como foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto por causa do seu coração. Eles eram de dura serviço. Então, eles morreram lá no deserto por causa da sua incredulidade. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eles não entraram, eles ficaram no deserto, morreram lá por causa da sua incredulidade. E aqui Salmos 95, 7 e 9 diz assim: ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais coração como em Meribá, como no dia em Massá, no deserto, quando vossos pais tentaram, pondo-me à prova, não obstante de terem visto minhas obras. Eles viram, irmãos, a abertura do Mar Vermelho, um milagre extraordinário, o maná caindo do céu, codornizes, para eles comerem um pouco de carne. Eles viram lá que tantas maravilhas, Jesus transformando águas amargas em águas doces. Eles endureceram seu coração lá em Meribá, no dia como Massá. Lá quando Deus transformou água doce, águas amargas em água
doce. Grandes milagres, mesmo assim, eles endureceram o seu coração. Até que Deus perdeu a paciência com eles e decretou que eles não entrariam na Terra Prometida. Somente dois, Josué e Caleb, entraram na Terra Prometida. Então, serve para nós hoje. Não endureçais o vosso coração. Não endureçais o seu coração. Ouve a palavra. Deixa aquela palavra fazer morada no seu coração. Não endureça o seu coração. Porque aquele que endurece o seu coração não recebe a palavra, também ficará pelo meio do caminho. E o tema central dessa carta é a superioridade de Cristo sobre vários aspectos. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior a Moisés, exortava os crentes a não voltarem para o judaísmo. Como também na carta anterior aqui, eles queriam voltar para o judaísmo e eles foram exortados a não voltar para o judaísmo porque Cristo é melhor. Serve também de exortação para nós. Não querer voltar lá para o mundo, para as coisas do mundo, porque nós temos o que é de melhor, que é Cristo. Não deixar que as paixões entrem no nosso coração com desejos mundanos. Nós temos o que é melhor, Cristo. A leve e passageira tribulação que nós passamos aqui nesse tempo presente não será nada diante da glória que nos será revelada lá na glória eterna. Então, qualquer dificuldade que você passar aqui, lembre que algo muito melhor te espera. Então, vamos terminar. Vamos parar por aqui. Alguma pergunta a respeito aqui da nossa aula de hoje? Não? Tudo tranquilo? A aula hoje se assemelhou até uma pregação. Oi? Não entendi, César. A aula hoje se assemelhou a uma pregação. É, A mensagem, né? a mensagem que nós temos de Cristo é essa. Porque se eu fosse dar aula aqui como uma faculdade secular, seria uma aula muito fria, né? Mas o nosso curso é um curso confessional. Então, assim, é carregado também dessa questão da emoção, né? A gente está falando dessa bendita obra de Deus, nos enche de emoção, né? A gente aprende a teologia, mas também aprende o propósito que Deus quer para nós, que é estar edificando a nossa vida, na sua palavra, né? É um papel do curso convencional, do curso confessional igual o nosso. Ensinar, doutrinar, né? E também está nos condicionando a ser pessoas crentes melhores, né? Porque a diferença de um crente que estuda a palavra e o crente que fica só atrás do misticismo é isso, é o aprendizado da palavra, é a busca da palavra, essa bendita palavra que é a revelação de Deus, né? É Deus se revelando a nós, palavra. E não tem como você falar dessa revelação de Deus sem estar nessa questão da imbuídos, né? Nesse ensinamento divino. Mais alguma outra pergunta?
Eu achei a aula muito boa, bem explicativa. Né? Alô, Rian, Deus abençoe. Então, se não há mais perguntas, é bom ver a Edna de novo aí. Você participou uns dias, né, Edna? Deus abençoe. Nossas aulas lá estão lá no YouTube, né? Veja novamente essas aulas. A Mirlane também está. Deus abençoe. Então tá. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade, né, de aprender mais essa bendita palavra. Seu Deus. Eu fui responder o senhor, pastor. Ah, Na tela. Tá. Tá tudo bem, né, Esther? Eu faltei. Teve um dia que eu faltei. Eu tô fazendo exames médicos, né? Hoje eu cheguei correndo também, peguei 8 horas já. Mas está na bênção. Eu depois eu assisto lá no YouTube. Beleza. O seu Jean não vai assistir, não, que ele tá estudando, né? Menina, ele está estudando agora. Eu não sei se é toda segunda-feira. Ele falou que vai assistir depois. Pois é. Tá Mas bem. eu acho que ele vai pegar lá. Tá. Mas aí fica aquele acordo dele, fica aquele acordo ainda nosso, tá? Tá. Parabéns. Amém. Então vamos orar, então? Amém. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo a Tua palavra. Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja cada vez mais nos iluminando nessa caminhada. Pai querido, que o Senhor venha iluminar também o aprendizado aqui de todos, inclusive o meu, porque, Pai amado, aquele que ensina também aprende e aprende muito. Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja conosco nesse restante de noite, na manhã seguinte, que nós possamos ter, Pai amado, uma terça-feira, a melhor terça-feira de nossas vidas. Que o Senhor venha também, Pai, proteger os nossos familiares, os nossos entes queridos, as nossas parentelas. Eu oro também pela vida dos ministérios das igrejas batistas da família Vitória e também de Santa Luzia. Que o Senhor venha dar sabedoria a cada um para estar fazendo essa bendita obra. Pai amado, Pai querido, eu oro também, o Senhor abençoa os diáconos, abençoa os pastores, para que eles possam estar cada vez mais conduzindo esse rebanho. E também, Pai amado, eu te agradeço, por até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos ajudado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. O amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Que haja paz e salvação a todo Israel de Deus. Amém. Toda aquela que tem fé pode dizer amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Boa noite.